Eu vou explicar agora, partindo de um exemplo e usando o princípio fundamental da contagem, com uma maneira fácil de deduzir uma fórmula para arranjos simples aí, que pode ser também, eu vou mostrar isso ainda nessa aula, adaptada para a fórmula de permutação, porque na verdade permutação é apenas um caso particular do arranjo. Então eu vou partir aqui de um exemplo, exemplo 1. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar usando apenas algarismos ímpares? Eu vou fazer primeiro um conjunto aqui para a gente enxergar quais são esses números. Então, a partir dessa ideia, a gente quer criar um número de 3 algarismos usando apenas algarismos ímpares, que são 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, a partir desse conjunto, a gente enxerga claramente que a gente tem 5 opções. E quantas escolhas eu devo fazer aqui nesse problema em específico? Bom, se é um número de 3 algarismos, eu vou escolher dentro desse meu conjunto 3 vezes. Então o que eu faço aqui são 3 escolhas. Para a primeira opção, eu tenho 5 algarismos. Para a segunda opção, eu tenho 4 algarismos, porque, por exemplo, se eu escolher o número 1, para o primeiro item, para o primeiro algarismo aqui do meu número, eu não contarei com ele para o segundo. Assim, da mesma forma, se eu escolho o número 7 para o segundo, não posso contar com ele e tenho, então, 3 opções para o último algarismo. Assim sendo, eu tenho 5 opções, 4 porque eu descontei uma, 3 porque eu descontei 2, 5 vezes 4 vezes 3, 20 vezes 3, 60 números diferentes. Eu resolvi esse exercício por princípio fundamental da contagem, mas eu quero a partir dele tentar descobrir tentar deduzir uma fórmula aí que funcione para qualquer exercício do tipo. Vamos definir os parâmetros então aqui que a gente está usando. Eu tinha N opções, que nesse caso aqui eram 5 opções, e eu fiz P escolhas. Qual foi o procedimento aqui? Qual foi o algoritmo? Eu multipliquei N por N menos 1, descontei 1 aqui, eu fiz N, depois tirei uma unidade, depois tirei mais uma unidade, então N vezes N menos 1 vezes N menos 2, e parei, porque nesse caso aqui eu tinha que fazer 3 escolhas, eu tinha que fazer P escolhas. Então, se a gente prestar atenção, eu parei aqui no momento em que eu fiz N menos P mais 1. Esse é o momento de parar de multiplicar. Vou limpar esse slide então e tentar deduzir uma fórmula para o que a gente na matemática chama de arranjo simples. Relembrando, nós tínhamos N opções para escolher sem repetição, P vezes, fazer P escolhas. E aí a gente foi multiplicando N vezes N menos 1 e assim por diante, mas N menos 1 e assim por diante parece com N fatorial. O único problema é que o N fatorial vai até o 1, né? Então, assim, o N fatorial é N vezes N menos 1 vezes assim por diante até 2, 1. Só assim que a gente para. Vamos relembrar então aqui no exemplo até onde eu tinha que multiplicar. No exemplo a gente multiplicava N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até esse valor N menos P mais 1. Ou seja, o próximo valor que era N menos P saiu da minha conta. Eu vou usar um artifício aqui bem simples para forçar isso a acontecer na minha expressão. Para que a partir do N menos P eu não continue multiplicando, basta que eu divida por N menos P fatorial. Então vamos deixar claro aqui em cima N fatorial
Eu vou dividir por n menos p fatorial. Então, na minha fração vai ficar assim, vai ficar n vezes n menos 1 vezes, e assim por diante, até o n menos p mais 1 vezes n menos p vezes n menos p menos 1, e assim por diante, até o 1. E embaixo eu tenho n menos p vezes n menos p menos 1 vezes, e assim por diante, até 1. E se a gente prestar bem atenção, toda essa parte a partir do n menos p se repete em cima e embaixo na minha fração. Então eu posso cortar tudo, né? Simplificar a minha fração. E aí eu fico com uma expressão n fatorial sobre n menos p fatorial, que é igual a n vezes n menos 1 vezes, e assim por diante, até chegar no n menos p mais 1. E essa é justamente a fórmula do arranjo, quando a gente tem n opções para fazer p escolhas. E é bem importante que a gente preste atenção aqui, que essa fórmula ela só é válida quando faz diferença a ordem que essas escolhas são tomadas. Então, vou voltar para o meu exemplo aqui para resolver pela fórmula. Nesse caso aqui, a gente estava falando de um número de 3 algarismos. Então, para números de 3 algarismos, o número 157, por exemplo, é um número diferente do 517. E essa é uma observação que é bem importante a gente ter para diferenciar os arranjos das combinações, que é um outro conteúdo de análise combinatória que será abordado em outro vídeo. Mas, retomando o exemplo aqui, eu vou resolver esse exercício agora aqui pela fórmula, lembrando que o arranjo de n elementos tomados P a P, ou seja, quando eu tenho n opções para fazer P escolhas, ele pode ser calculado como n fatorial dividido por n menos p fatorial. Nesse caso aqui, eu tenho n igual a 5 algarismos, que são os algarismos ímpares, e eu tenho que fazer 3 escolhas. Escolher 3 algarismos dentro desse grupo aí dos algarismos ímpares. Então, pela fórmula, o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Isso vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Eu estou igualando aqui no 2 fatorial, apesar desse exemplo ser bem simples, só para mostrar que é aqui que a gente faz a simplificação e que, na verdade, essa técnica de cálculo é apenas uma sistematização do princípio fundamental da contagem que a gente aplicou no exemplo lá atrás. Encontrei o resultado de 60 números, são 60 números de 3 algarismos distintos que eu posso formar usando apenas algarismos ímpares, que foi exatamente o mesmo resultado que eu encontrei lá atrás usando o princípio fundamental da contagem. Então, a respeito do arranjo, a gente deduziu essa fórmula, que é uma maneira mais burocrática e direta aí de aplicar o princípio fundamental da contagem quando a gente tem que fazer um número de escolhas cuja ordem não faz diferença. Eu vou usar agora esse outro exemplo aqui para falar a respeito de um caso particular dos arranjos simples, aí, que são as permutações. Nesse caso aqui eu tenho André, Bernardo e Carlos apostaram uma corrida. De quantas maneiras diferentes os 3 podem compor o pódio? Então assim, a gente tem 3 opções, como é fácil notar.
Eu tenho André, Bernardo e Carlos. São 3 opções. E eu tenho 3 escolhas para serem feitas, porque se eu fizer um pódio aqui, eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugares, cuja ordem faz diferença, é claro, e eu terei então 3 escolhas para fazer entre esses 3 elementos. Fazendo por princípio fundamental da contagem aqui, de maneira bem simples, eu tenho 3 opções para o primeiro, 2 opções para o segundo, já que eu já escolhi um, e uma opção para o terceiro. São 6 maneiras diferentes. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a fórmula. Então, o arranjo que a gente está fazendo agora aqui é o arranjo de 3 opções tomadas 3 a 3, que é 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 0 fatorial, que é 1, como a gente viu na aula de fatorial. Então, são 6 maneiras. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, no caso de arranjos em que o número de opções é o mesmo número de escolhas, como a gente viu aqui, a gente tinha 3 escolhas para serem feitas. Quando o número de opções é igual ao número de escolhas, o que a gente tem é uma simplificação da fórmula em que, se a gente for fazer o arranjo de n elementos tomados P a P, como n igual a P, isso vai ser igual apenas a n fatorial, ou P fatorial, tanto faz. De maneira geral, então, a gente chama esses casos de permutações. Permutações são casos de arranjos em que nós temos n opções para n escolhas. E a ordem em que essas escolhas são feitas faz diferença. Então, de maneira geral, o que a gente tem é um arranjo de n elementos tomados P a P. Nesse caso aqui, a gente tem P igual a n. Então, n elementos tomados a n escolhas, então vai ficar, pela fórmula de arranjo, n fatorial sobre n menos p fatorial. Como P igual a n, ficamos com n fatorial sobre n menos n fatorial, n fatorial sobre 0 fatorial, que é igual a n fatorial. E essa é a fórmula de permutação. Lembrando que todas essas fórmulas são maneiras práticas de facilitar os cálculos, de tornar os cálculos um pouco mais objetivos, mas que nenhuma delas é extremamente necessária. Apenas com o princípio fundamental da contagem bem dominado, a gente consegue deduzir todas essas fórmulas. Foi isso que eu fiz agora, nessa aula. E só com o princípio fundamental da contagem a gente consegue resolver todos os problemas aí de ensino médio de análise combinatória. Eu vou usar essa mesma ideia dessa aula para deduzir a fórmula para combinação e, relembrando então, o que a gente fez foi deduzir uma fórmula para arranjos. Então a gente tem essa fórmula aí que está circulada aí, está com o quadro rosa em volta, que diz que quando a gente tem n opções para p escolhas e isso é muito importante, a ordem dessas escolhas importa. Então a gente consegue fazer o cálculo do número de possibilidades por n fatorial dividido por n menos p fatorial. E uma simplificação dessa fórmula, quando a gente tem n igual a p, aí, o mesmo número de opções e escolhas, a gente consegue calcular apenas por n fatorial. É o caso das permutações. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.